anfitrião que ainda não decidiu ser um líder, decida, meu irmão, porque para nós é uma honra ser líder. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Quero que você abra em Lucas, capítulo 13, versículo 18 até o 21. Nós vamos ler esse versículo, Lucas capítulo 13, versículo 18 até o 21. Quem achou, diga amém. Todo líder, ele precisa andar armado, amém, queridos? E essa arma se chama a espada do Espírito, que é a palavra. Pode ser a palavra em papel, mas pode ser a palavra online também. Então, o importante é que eu e você, nós nunca podemos e devemos estar desarmado, desprotegido, né? Porque nós somos um soldado, e todo soldado ele precisa de arma, porque nós estamos num campo de batalha. E no campo de batalha, o soldado desarmado, ele só serve para quê? Para levar chumbo, né, queridos? E a gente não pode jamais levar chumbo. Precisamos de arma para nos defender e atacar. Lucas 13, 18 diz assim: Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: A que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 e o 7. Abra aí sua Bíblia para você conferir este versículo, esse capítulo e versículos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 e o 7. Diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Diga, Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Diga, Deus, diga, unicamente Deus que efetua o crescimento. Então nós vamos falar sobre isso. Atos capítulo 12, versículo 47, na parte B, diz assim: E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém, queridos? Entendam uma coisa: o tema dessa mensagem é alguns princípios para o crescimento saudável de uma célula. Queridos, nós não podemos avançar no reino de Deus se o nosso pensamento não estiver em cima de crescimento. Nós não podemos pensar em multiplicação sem antes passar pelo crescimento. Entenda isso. Porque às vezes a gente pega uma célula e às vezes a gente já quer logo multiplicar, né? O nosso pensamento é esse. Pegou a célula daqui com 6 meses, o nosso pensamento é só multiplicar. Mas antes da multiplicação, nós precisamos passar pelo crescimento da nossa célula. Amém, queridos? Então a gente vai falar desses princípios aqui. O crescimento saudável da célula reflete diretamente no crescimento da igreja local. Entenda que a nossa visão de célula, a célula é que traz crescimento para a igreja local, não é a igreja local que traz crescimento para a célula. Entendeu? Então, a célula ela é formada, né? Ela é ali gerada, e depois ela vai crescer, e automaticamente, mais na frente, ela vai multiplicar. E quando ela cresce e depois multiplica, é sinal que a igreja vai crescer mais ainda. Você entende, queridos? Então, nunca a gente deve pensar assim, não, poxa, se a igreja, né, crescer, a minha célula automaticamente vai crescer. Não, é a célula que traz o crescimento para a igreja local.
Porque aí, meu irmão, se a tua célula crescer muito, toda semana tu vai apresentar um fruto aqui. Entendeu? Que vai se tornar um membro da igreja local. Mas antes dele ser membro da igreja local, ele precisa ser membro da célula. Então, por isso que nós precisamos entender os princípios saudáveis de um crescimento, né, para nossas células. Isso é muito importante. E eu quero dar só alguns aqui para você, né, para não ficar muito demorado. O primeiro princípio que eu quero te dar é o princípio da oração. Queridos, a oração ela é a base fundamental do crescimento das nossas células. Entenda isso. Se eu tenho uma célula, mas a minha célula não é uma célula de oração, eu não vou conseguir. Porque eu não posso estar na célula liderando, juntamente com meus auxiliares, meus membros, pensando que isso vai acontecer num passe de mágica. Não, queridos. Você entende? Não é num passe de mágica. Precisa-se colocar algo em prática. E, no meu ponto de vista, a oração é algo que vai nos ajudar muito. Amém, queridos? A oração, sem dúvida, ela é importante para o crescimento dessa célula. Nós precisamos ter uma célula de oração, que ora. O líder, ele precisa ser um líder de oração, o auxiliar precisa ser um auxiliar de oração, os membros, eles precisam entender a importância de orar pelo crescimento da célula. Não é só chegar lá e fazer a célula e pronto, vai vir, o crescimento vai acontecer. E vai mesmo, mas precisa se pagar um preço para que esse crescimento chegue na tua célula. Amém, queridos? Se queremos ver nossa célula crescer, temos que pedir o crescimento em oração. Deus dá o crescimento, dá, mas Ele quer que eu peça para Ele, que eu fale para Ele. Queridos, Deus sabe tudo das nossas vidas. Ele sabe o que a gente quer, Ele sabe o que a gente não quer. Está entendendo? Tudo, Ele conhece tudo. Ele conhece a nossa alma, conhece o nosso futuro. Ele sabe tudo, mas Ele é um Deus que precisa ouvir da minha boca e da tua boca. E aí, como é que Deus vai saber que você quer que cresça se você nunca falou para Ele? Então, o momento de oração é o momento onde você vai tirar com teus auxiliares, teus membros. Olha, irmãos, vamos reunir aqui fora da célula, minha célula é quarta, vamos reunir aqui quinta-feira para nós orarmos. Qual é o alvo? O crescimento da nossa célula. É isso. Não é aquela oração na hora da célula. Aquela oração na hora da célula tem que fazer. Mas é uma oração separada, no outro dia, separadamente, onde você vai orar especificamente pelaquilo. E funciona, queridos. Funciona. Nós precisamos entender isso. Esses dias nós multiplicamos uma célula que foi gerada debaixo de oração e que multiplicou debaixo de oração. Cresceu debaixo de oração e multiplicou debaixo de oração. Ela gerou um fruto, e esse fruto, ele vai começar essa semana, ele vai ser gerado debaixo de oração. O líder que vai para lá com o auxiliar, eles precisam entender que essa oração ela é importante para que o crescimento aconteça em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, o primeiro princípio que eu quero te passar é esse. Se você tinha preguiça de orar, você tem que expulsar esse espírito imundo da preguiça. A oração é algo bom, irmãos. Orar é falar com Deus. E quando eu falo, algo eu consigo de Deus. E os teus membros, os teus auxiliares, eles precisam entender isso. Então, separe um dia da semana fora da célula e faça isso. Ore, busque a Deus, fale para Deus o que você quer. E certamente esse crescimento virá para a sua célula. E vai crescer de uma certa forma que você vai ter até problema de espaço. E brevemente você vai estar multiplicando. Amém, queridos? Então pense primeiro nisso. O segundo princípio é o amor. Amém, queridos? É o amor. Mateus capítulo 9, versículo 36. Vendo Jesus as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Queridos, sem dúvida o amor pelas almas é fundamental para que haja convenções e crescimento na célula. Entenda uma coisa, eu vou orar, você vai orar por crescimento. Mas é impossível que cresça se eu não tiver, e se nós não tivermos, e ensinarmos nossos membros e auxiliares a terem amor pelas almas. Porque essas células elas vão crescer a partir do momento que as pessoas aceitarem a Jesus. A célula só cresce e multiplica se tiver pessoas.
Você entende? Se você começou com 5 e você precisa de 10 para multiplicar, então você precisa orar. Então você precisa de quê? De pessoas. Então você vai orar mais, você vai amar mais as pessoas. E quando a gente ama, a gente busca, a gente vai atrás, a gente convida, né? A gente paga um preço, jejua pelaquela alma. Então o amor, ele é fundamental, sabe, queridos? A oração, juntamente com o amor, é fundamental para que venha esse crescimento. Eu sempre digo para a minha área, para os meus líderes, eu falo, é impossível você crescer se você não ganhar pessoas. É como o pastor falou semana passada, ele falou que as nossas células não devem crescer com irmãos de outros ministérios. Tipo, eu tenho uma célula de 5 membros da Pastor Teóbidos, mas aí, por tudo, eu tenho 10 membros, 5 membros é de outros ministérios, eu não vou poder multiplicar minha célula com aqueles membros. Agora, se eu tenho 5, esses 5, pelo menos cada um gera uma alma, são 10. Amém, queridos? Então aí é um crescimento saudável. É um crescimento saudável. Certo que às vezes acontecem células que tem 5 e às vezes vem outros irmãos de outros ministérios, de outras cidades, e aí eles acabam parando lá na nossa célula. Aquilo ali já vai juntar para que seja um crescimento para depois multiplicar. Mas a gente não pode ficar só esperando que venha, né? A gente tem que correr atrás, pagar um preço, amar mais essas almas. Amém, queridos? E isso, sem dúvida, vai ajudar no crescimento. Porque depois que você ora e você toma uma decisão de você amar mais essas almas, aí você vai ir mais lá na casa daquela pessoa que está com problema, você vai convidar ela vai dizer várias vezes não para você. Eu tenho certeza que aqui, hoje à noite, tem líderes que já receberam 30, 50, talvez até 100 nãos de uma pessoa só. Não é verdade? Quantos não você já recebeu pelo convite que... Bora lá, meu irmão, na nossa célula, então é muito bacana. E às vezes tem pessoas que a gente convida até dizendo, olha, vai ter uma lasanha muito bacana. E às vezes nem com a lasanha o cara vai. Mas aí que entra essa parte do amor. Quando a gente ama a alma, a gente não desiste. A gente continua insistindo. Quantas vezes insistiram comigo para aceitar Jesus? Quantas pessoas chegaram comigo, bora, rapaz, aceita logo Jesus, sabe, Ele te ama, Ele quer mudar a tua vida. Quantas pessoas fizeram isso? Não é verdade? Quantas pessoas fizeram isso contigo? Quando você não era crente, que ele te convidava para ir lá para a tua célula, para a célula da pessoa que te ganhou, e você não ia, e você, não, eu vou, e você não ia. Aí você disse, não, outra vez eu vou, você não ia, e hoje você está aqui, e hoje você é líder de célula. É ou não é verdade? É o amor que faz a diferença, queridos. É a oração e amor, isso vai fazer a diferença. E eu tenho certeza que quando nós fizermos e colocarmos em prática isso, as coisas vão mudar. Aí vai mudar. Amém, queridos? Não vou convidar o fulano porque ele tem problema, né? Ele tem problema com álcool, ele tem problema com droga, ela tem problema com macumbaria, ela tem problema... Meu irmão, a igreja é lugar de doente, a célula é lugar de doente. É lá que Deus precisa dos doentes. Então a gente vai convidar todo tipo de gente para nossas células. E a gente tem que aprender a amar essas pessoas. Amém, queridos? A gente tem que aprender a amar essas pessoas. O amor, ele é muito importante na visão de célula. E se a gente decide amar, é sinal de que o nosso crescimento será só uma questão de tempo. E brevemente a multiplicação chegará. Amém, queridos? O outro princípio é o princípio da unidade. Isso é muito importante. Unidade significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto numa mesma visão, no mesmo propósito com os demais. A unidade, ela é muito importante na sua célula. Se o líder pensa uma coisa e o auxiliar pensa outra e os membros pensam outra, meu irmão, essa célula está mais destruída e doente do que não sei o quê. Precisa haver unidade. O teu pensamento, líder, o pensamento do teu auxiliar tem que ser o mesmo pensamento teu. O pensamento dos membros da tua célula tem que ser o mesmo pensamento teu. Se não for, fica difícil de você crescer. Fica muito difícil.
Então nós precisamos nos unir, líder, auxiliar, membros, anfitriões. Precisamos, olha, às vezes eu fico impressionado, que às vezes tem membros que eles não querem se unir, né, com o líder, mas às vezes tem visitante não, é convidado, né, que o pastor falou, que a partir de hoje não é visitante, é convidado. Tem convidado nosso que vem a primeira, a segunda, a quinta vez, depois de 5 vezes ele já se enturmou e ele já fica como se fosse membro. Aí ele vai ajudar no lanche, aí ele ajuda a convidar, aí ele diz, irmão, olha, bora convidar o fulano ali, que ele também está precisando. E vai, é impressionante isso. E às vezes tem membro que não consegue pegar isso, irmão. Às vezes tem membro que, em vez de estar puxando para o mesmo lado, está remando ao contrário. Então nós, como liderança, a gente precisa levar os nossos membros a remarem para o mesmo lado que nós estamos remando. Porque senão, meu irmão, eu te digo com toda certeza, não tem como crescer dessa forma. Aí você vai orar, o teu joelho vai rachar, você vai amar as pessoas, e aí, né, os teus membros lá, né, você corre o risco de perder, porque ele não está junto contigo. E aí, certo que vem outro, mas não é lucro para nós. Perder um membro, e aí entra outro, substitui, depois perde outro, entra, substitui outro, não. A gente tem que juntar e não dividir. Amém, queridos? E isso é algo muito importante, a unidade. Unidade é um assunto tão importante para Deus, que Jesus, antes de ser crucificado, passou um longo tempo ministrando, intercedendo por seus discípulos, e também por nós, por cada um de nós, para que pudéssemos aprender e receber o espírito da unidade. Amém, queridos? E João 17, ele diz assim, para que sejam um, né? Sejam perfeitos em unidade. Então ele fez essa oração no capítulo 17, né? Senhor, eu oro por eles, para que eles sejam um, né? Para que eles pensem a mesma coisa, eles sintam a mesma coisa. Amém, queridos? E a unidade, ela estimula e encoraja todos. Quando a gente tem uma célula unida, uma célula que vive no mesmo pensamento, que trabalha no mesmo objetivo, poxa, é muito bacana, aquilo estimula a gente, dá gosto de a gente trabalhar com aquela célula, não é verdade? Mas entenda uma coisa, líder de célula, é você que tem que inculcar na cabeça dos teus liderados isso. Você tem que inculcar na cabeça dele. Por exemplo, se você tem auxiliar, e ele vai lá para a célula, te ajuda, ele ajuda a dar o estudo, ele ajuda em várias coisas lá, mas ele não vem para o Tadel, eu digo para você, você está com um problema muito sério com relação ao teu auxiliar. É sinal que ele não está andando totalmente contigo, porque se ele gosta de ir para a célula, mas ele não gosta de vir para o Tadel, você tem um problema sério que você precisa resolver. Porque se o teu auxiliar não vem, e aí você olha, todo domingo no culto de celebração, aí você procura o teu auxiliar, rapaz, o cara não veio. Você tem um problema, você precisa resolver isso. Porque todos precisam estar unidos contigo, líder. Eles precisam estar no mesmo pensamento, no mesmo objetivo. E qual é o nosso objetivo? É nós crescermos e multiplicarmos em célula, mas também é virmos para o Tadel, é virmos para o culto de celebração, amém, queridos? Entenda isso. Entenda. E como eu falei para vocês, às vezes tem convidado nosso que dá de 10 a 0, né? Mas a gente precisa resolver isso aí, queridos. A gente precisa resolver. Precisamos realmente estar em unidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. É isso. Então, se não há essa unidade na tua célula, eu te digo, você está com um problema e você precisa resolver. Porque eles precisam estar contigo. Se eles não estiverem conosco, queridos, nós estamos com um problema que realmente precisamos ir para cima e precisamos inculcar com a ajuda do Espírito Santo na mente dos nossos irmãos.
para eles abraçarem a causa. E olha só, um ambiente onde todos falam a mesma língua, tem a mesma visão, e lutam para conquistar alvos, né? E gera credibilidade e confiança para as pessoas que chegam nesse ambiente. Então, quando as pessoas novas chegarem, que forem aceitando Jesus, esse ambiente de unidade tem que ser, né, na prática, de fato e de verdade. Para quê? Para que possa os que estão vindo ver e eles digam, não, é dessa forma que eu tenho que andar, junto com ele, fazendo as mesmas coisas que ele faz. É assim. Por quê? Porque senão, se não acontecer isso, os que vão vir vão ficar igualzinho. E aí o seu problema, em vez de diminuir, vai aumentar. Já um ambiente em que as pessoas criticam umas às outras e falam línguas diferentes, criticam seus líderes e uns aos outros, gera desconfiança em quem chega e o crescimento, infelizmente, não será certo. Não será certo. Então, se houver um ambiente de desunido, onde não há unidade, as pessoas que vão vir, elas vão ver. Elas vão ver. E aí, meu irmão, o problema só vai aumentar. E para que haja crescimento, verdadeiramente, nós precisamos, né, estar em unidade, na visão de célula. Isso é muito importante. Precisa haver essa unidade. Quando você diz assim, você que é líder de célula, você diz, gente, hoje, 3 horas aqui em casa, nós vamos convidar aqui, esse lado todinho da rua aqui, nós vamos convidar para a célula. E aí, quando dá 3 horas, quando dá 3h20, só está você, é porque você tem um problema muito sério. Você entende? E isso, se isso já aconteceu várias vezes, o problema é maior. Então, por isso que o pastor, ele sempre motiva, e a gente sempre motiva também, dizendo o seguinte, cada líder aqui nessa igreja, é importante que você tenha o seu próprio material para você motivar os seus liderados. Você entende? Então, no Tadel, qual é a motivação que é passada para nós, os áreas? É que nós possamos ter material para nós passarmos para o nosso setor. E os setores, eles têm um material pronto para repassar para os células. E os células que são líderes, eles também precisam ter o material pronto para eles repassarem para os seus liderados. Pastor, eu posso reunir a minha célula outro dia do dia da célula com os meus liderados? Não só pode, como deve. Porque quando você reúne fora da célula, é sinal que você está ensinando o teu povo a ser compromissado, a ser unido com você. Aí você vai pegar o material da visão e vai repassar para eles. E aí eles vão ficar sabendo disso. E aí, meu irmão, eles vão ficar o quê? Submisso à sua liderança. E isso é algo que precisa acontecer, porque é muito importante. Então, somos nós, liderança, que vamos fazer isso. Imagina se o pastor Atilano, ele não tivesse, né, o apoio dos seus liderados aqui, os pastores, as pastoras, né, que estivesse pronto para executar o culto quando ele saísse. Como seria? Você já parou para pensar nisso? E aí, no dia que você que é líder adoecer, será que o teu auxiliar está pronto para lá, para assumir a tua célula? É isso. Então, sente outro dia fora da célula, converse com seus auxiliares, converse com os seus membros. Por que muitas vezes um membro não quer ser auxiliar? Porque ele nunca ouviu algo que veio da sua boca. Você entende, queridos? E isso é muito importante. É você, somos nós que vamos ensinar. Amém? Em nome de Jesus. O quarto princípio é o trabalho. João 5,17 diz, e Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso é muito interessante, né? Então, Jesus mesmo sendo Deus, ele trabalhou muito, meu filho, muito. A Bíblia diz que ele saía de uma cidade e ia para outra andando, isso requer muito trabalho. E ele, segundo o que a Bíblia diz, eles usavam uma sandalinha, né? Hoje a gente mete uma bota no pé e vai embora, né?
Então ele sentia mais, porque quantas vezes não tropeçava e feria na pedra, pisava na areia, doía, não é verdade? Então, queridos, célula dá trabalho. Dá trabalho. E, meu irmão, uma célula parada, ela não consegue crescer. Ela não consegue. A célula, para crescer, ela precisa trabalhar. E dá trabalho desde o início. Dá trabalho no dia da célula, onde você vai arrumar, você vai verificar a energia, você vai ver se está tudo ok, vai colocar a mesinha, vai colocar isso, vai colocar aquilo, está entendendo? Tudo isso dá trabalho. E para esse trabalho ser executado, quem é que faz? O anfitrião, o líder de célula, o auxiliar, os membros. O certo seria a unidade ser colocada em prática. O líder da célula fala para o anfitrião, olha, hoje nós vamos aí, eu vou chamar meu auxiliar, vou chamar alguns membros, a gente vai reunir tudo hoje para a célula, porque hoje a célula vai ser realmente top de linha. E aí toda quarta, quinta e sábado tem que ser top de linha, né? Então, quando o líder ele vai só ele para a célula, para resolver tudo que tem que resolver só ele, você tem um problema. Meu irmão, célula dá trabalho e você precisa de ajuda. O líder ele não consegue fazer só ele precisa de ajuda. E quem vai te ajudar? São os teus auxiliares, são os anfitriões, são os membros da célula. Então, pelo motivo de dar trabalho aqui, você, líder, precisa que todos estejam com vocês, para executar toda a questão. Precisa arrumar, precisa fazer o lanche, precisa convidar, está entendendo? Precisa, às vezes, buscar alguém, né? Às vezes, alguém que já está pronto para vir, mas está com dificuldade de vir, aí alguém da célula que tem moto ou carro, vai lá buscar a pessoa. É assim. Dá trabalho, e às vezes a gente fica assim, poxa, mas a minha moto, né, a gasolina está cara, será que vai valer a pena ir buscar? Meu irmão, a Bíblia diz que uma alma vale pelo mundo inteiro, não tem preço. Aquela gasolina que você vai gastar, se aquela alma se converter, meu filho, você ganhou foi muito, e o reino de Deus ganhou muito mais ainda. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Ninguém consegue colher algo sem trabalhar. Ninguém. Aonde você já viu um agricultor chegar lá no campo, ele olha lá para a mata, né? Poxa, rapaz, se essa mata caísse agora, eu ia fazer um roçado bonito aqui. Quem já viu isso? Aí, como ele falou, né? Aí a mata cai tudinho na frente dele. Aí ele diz assim, poxa, se eu conseguisse botar essa mata para queimar, eu ia fazer um campo grande. Aí, de repente, ele falou e a mata acendeu e começou a pegar fogo. É isso que acontece? Sim ou não? Aí, está limpo, né? Aí ele diz assim, poxa, se eu tivesse mais semente, eu ia plantar aqui um milharal muito grande. E aí os milhos caem lá do céu, tudinho, e ficam se plantando, si mesmo, né? É assim que acontece? Não, meu filho, dá trabalho. Para mim colher, para você colher, dá trabalho. Dá muito trabalho. Quantas vezes você já foi na casa de alguém que disse que vinha e a pessoa não veio? E às vezes a pessoa, olha, vem aqui 6h30 que eu vou. Chega lá, não, ele saiu, mas ele já está chegando. Ah, tá, então eu vou ali na casa do outro, depois eu volto. Aí você vai lá, meu irmão, dá trabalho. Não é fácil. Então, se eu quero colher algo, tem que trabalhar muito. Eu acredito que no dia da célula é o dia que mais dá trabalho para cada líder de célula. Porque são várias coisas que tem que colocar tudo certinho para dar certo. Como o pastor falou da outra vez. Dá trabalho você ir lá, preparar todas as músicas, tirar um tempo para você organizar tudinho, para na hora você não estar marcando, não estar dando fora de alguma coisa, está entendendo? Então, é bom, por exemplo, assim, que você, aqui na igreja nós trabalhamos com escala. Então, é bom, a sua célula, para ela ser uma célula bem organizada, faça uma escala. Porque você é o líder, você tem um auxiliar. E, geralmente, nós temos 2 auxiliares. Tem célula que tem só um, mas faça uma escala. Aí você repassa a escala lá para o teu auxiliar, então ele já sabe. E aí o anfitrião também pode ajudar, algum membro também pode ajudar. Então, a célula é isso, é trabalho.
né? Não pode ser uma célula parada, ela tem que ficar trabalhando, trabalhando. Só para de trabalhar na hora que termina a célula. Você entende, queridos? Então a colheita, ela dá muito trabalho. Para que haja crescimento, vai dar muito trabalho. Não vai ser fácil. Então a gente precisa realmente ter pessoas conosco, a gente precisa amar as pessoas, a gente precisa levar nossos membros a amar essas pessoas, e precisamos levar os nossos auxiliares, nossos membros, a entenderem a importância desse trabalho. Que às vezes tem pessoas, poxa, mas eu nem quero mais, né, estar em célula, porque esse negócio dá tanto trabalho, toda quarta, meu Deus do céu, eu já não tenho quase tempo para mim, e eu ainda tenho que tirar tempo para me organizar a célula, para me fazer isso, para me fazer aquilo. Mas é isso, filho. É o preço que eu e você temos que pagar. Mas mais tarde, quando você vê lá na sua célula, aquelas 20 pessoas lá reunidas, né, na sua célula, 20 pessoas. Amém, queridos? Aí você vai olhar e dizer, poxa, valeu a pena o trabalho. Aí você pega lá e multiplica em 3 células. Não, 4 células de 5, olha só. Cada uma célula já tem um líder, né? Porque isso também dá trabalho, você treinar os líderes, né? Porque às vezes dá trabalho, por quê? Porque você pega aqui, né, o irmão aqui, pega aqui o Glaucio, aí Glaucio, tu vai ser meu auxiliar, o Glaucio diz, não, que é isso, rapaz, eu não, bota o fulano, não, mas tu é o cara, rapaz, tu vai conseguir, né? E aí eu vou lá, insisto, ele não quer, aí ele fica fugindo de mim, eu vou atrás dele, dá trabalho, não é fácil. Mas lá na frente, quando você olha aquele monte de gente, né? Aí você diz, meu Deus, eu vou multiplicar minha célula, valeu a pena eu me esforçar, valeu a pena os irmãos se esforçarem, valeu a pena a célula se esforçar. E aí, meu irmão, o fruto vem, e quando o fruto vem, a gente se regozija. Porque foi um fruto de trabalho, não foi fácil. E às vezes os que olham de fora dizem assim, não, mas isso aí é muito fácil. Você não quer liderar uma célula para você ver como é muito fácil? Porque às vezes criticar é muito fácil mesmo, mas executar que é a grande questão. E muitos, eu garanto para você, muitos não querem liderar uma célula porque eles sabem que dá trabalho. Eles sabem que dá trabalho. Mas vale a pena, irmão. Vale a pena. Todo o trabalho no Senhor vale a pena. O trabalho de vocês não será em vão. Vocês vão ter recompensa. Vocês vão ter recompensa. E eu quero aqui me direcionar certamente para os supervisores de setor e para os líderes de célula. Filho, você já tem que deixar a tua posição de setor. Você, célula, você já tem que deixar a sua posição de célula e se tornar um setor. Só que para você se tornar um setor, você precisa trabalhar, você precisa ralar muito. Para você, supervisor de setor, se tornar um área, você precisa ralar muito. Para mim, me tornar um distrito, eu vou precisar me ralar muito. Mas a gente precisa ter, né, essa vontade, esse desejo. Não, eu preciso avançar. Eu preciso alcançar minha meta. Amém, queridos? E tudo isso vai dar trabalho. Então eu quero que você entenda isso. O reino de Deus, ele não é fácil. Dá muito trabalho, tem muito trabalho. Mas vale a pena, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero que você fique em pé. Eu quero orar com você. E orar para que você acredite sim na palavra do Senhor. Para que você creia que o trabalho que você está fazendo, ele não é em vão. Ele não é em vão, né? Essa semana nós temos a irmã, ei rapaz, até esqueci o nome dela. A irmã Rose, né, que vai estar realizando a célula dela com o irmão Júnior. O irmão Júnior é auxiliar dela, graças a Deus, né? Nós temos aqui o irmão, que eu ainda não gravei o nome dele, que é marido da irmã Neiva, né? Mas depois eu vou pegar como que é o nome dele? Sérgio, o irmão Sérgio, que vai estar liderando uma célula quinta-feira também. E me deram a honra de ir lá na sua célula, irmão. Eu vou lá, vou ver para aprender, né? Porque não é da minha área, mas eu vou lá porque eu quero aprender com os caras também. Eu vou lá olhar para poder, como diz o pastor, não sou besta, vou copiar, né? Alguma coisa nova que tiver lá, né? Mas é uma bênção, graças a Deus, vai dar tudo certo. É uma multiplicação que vai crescer muito e vai multiplicar brevemente, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado.
Nós somos tão gratos ao Senhor, Pai, por esses princípios. São princípios, meu Deus, que o Senhor está nos dando, que nós já sabíamos até desses princípios, mas nós queremos colocar em prática, Senhor. Nós temos ouvido a teoria, mas nós queremos praticar. Nós sabemos, Senhor, meu Deus, que não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor, Pai, Espírito Santo, tem o